Começando agora mais um Eu Posso, Eu Consigo no meu canal de Boa Pod. Hoje uma convidada mais que especial, ela Alessandra Rocha, que é a candidata a vereadora da cidade de Santo André. É isso mesmo, Alessandra? É isso mesmo, olha, quem não acreditou que eu poderia chegar até aqui, eu falo, eu posso, eu consigo, por isso que eu tô aqui no seu programa. Ah, que linda! Seja muito bem-vinda e você de casa, se liga aí, porque essa vereadora vai contar tudo que você não conhece e as propostas dela. Será que vem com tudo? Vem com tudo, Alessandra? É claro que vem, nossa, tudo que eu quero é que venha com tudo. Qual que é a intenção da Alessandra ser uma vereadora de Santo André antes dela mesmo falar um pouquinho sobre a vida dela? Olha, a grande intenção é poder ajudar o macro, tá? Eu tenho, dentro de mim, eu tenho a vontade de ajudar muitas pessoas. E quem me conhece sabe, desde quando eu trabalhava no varejo, eu tinha uma grande questão de liderança dentro de equipes e a grande destaque, eu fui premiada várias vezes dentro do varejo, e o grande destaque foi a questão de multiplicar, de ajudar toda a minha equipe. Então, eu tenho isso desde do pequenininho até hoje, numa situação bairrista, e agora eu quero atingir realmente o macro. Ah, que bacana. Então, conta pra gente, o pessoal que tá nos assistindo, gostaria de mandar um beijo pra essa galera aí do De Boa Pod aí, que tá comigo aí já esse tempão aí, e essa proposta. Mas antes da sua proposta, eu quero saber quem é Alessandra Rocha. Bom, eu tenho 48 anos, pode não parecer, mas eu tenho 48. Linda! Hoje ela veio de oncinha, que eu até brinquei com ela no início. Eu falei, que linda essa onça. Ela falou que ama onça, mas conta pra gente. Então, vamos lá. Eu tenho 48 anos, sou formada em arquitetura e urbanismo há 24 anos. Dentro desse período, antes de eu seguir com a arquitetura, eu tive câncer, né? E o câncer me trouxe para a área comercial. Então, desde mais ou menos o período que eu me formei, até agora, eu atuo muito forte dentro da área comercial. Como vendedora, há muitos anos eu passei por Tokstok, eu passei por N empresas importantes que fizeram ser como eu sou hoje. E hoje eu atuo dentro do comércio, atuando com grandes empresas hospitalares, grandes empresas... Nossa, gaguejei horrores agora, mas pode deixar assim, não tem problema nenhum. É normal, até porque é o seu primeiro podcast. É meu primeiro podcast e, assim, a ansiedade, ela vem, assim, de coração. Porque quem sabe, me conhece, sabe que eu estar aqui hoje é uma das coisas mais importantes da minha vida. É mostrar para todo mundo que realmente... combinou, porque eu posso, eu consigo. E eu tenho muito essa metodologia, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês estão inteiradas na questão de meditação, e eu sou muito aquela coisa de meditação. O Ho Oponopono vem muito comigo, e é uma coisa que eu prezo diariamente, que é essa coisa de eu posso, de eu consigo mesmo. E para eu estar aqui hoje, eu tenho que estar desse jeito. E voltando aí na tua pergunta... Bom, eu tive câncer e o câncer me trouxe para a área comercial e a partir daí deu aquela picadinha na área comercial, não saí mais. O seu câncer, desculpa eu interromper, só um pouquinho o seu câncer para o pessoal que não sabe, foi em que local? Foi o linfoma de Hodgkin, na verdade ele atuou no corpo inteiro, eu tive como se fosse uma leucemia completa. Então pegou mediastino, pegou o pulmão, pegou a medula. Eu brinco, eu falo que eu já estava cantando para subir, literalmente. É que você é um milagre, igual Silvana Medeiros. Exatamente, exatamente. Grande mulher. E quando eu descobri o câncer, eu já estava para morrer. Essa foi a grande questão. Já estava no último estágio da doença, ele doía até as falanges, o câncer ele não dói. Quando ele doeu, realmente já estava realmente partindo. E aí, naquela época, tinha acabado a faculdade, e eu me lembro que o convênio do meu pai só atuava na época da faculdade, eu fiquei sem e fui correndo atrás, foi bem terrível, e fui correndo atrás, eu me lembro muito bem disso, de hospitais que pudessem me atender. E nesse meio tempo, olha só que coisa maluca, eu tive aos 24 anos uma trombose no meio da cabeça, no meio do cérebro. Nossa! Eu não morri porque eu tinha que estar aqui. É que, na verdade, grandes histórias são contadas por grandes pessoas. Isso é um milagre. E aí, como eu tive essa trombose aos 24 anos, eu participei de um grupo de estudo, né, por conta da idade e tal, aquela coisa toda. E deu o período de eu ir a um encontro
desse grupo de estudos, e quando a médica me viu, eu estava com um nódulo bem alto aqui, ela pegou e falou, Alessandra, para casa você não volta hoje. E dali para frente foi aquela coisa completamente doida, parecia que era uma carne da açougue, era vários cortes, era várias operações, para poder chegar nos finalmente da doença. E aí eu consegui, na terceira quimioterapia, eu já consegui remissão completa, aí eu fiz mais 5, depois radioterapia, tal, aquela coisa toda, e segui em frente. Eu sempre brinco que se eu tô aqui hoje, realmente para contar essa história e multiplicar as informações, porque até hoje muita gente me pergunta, nossa, eu não acredito que você teve câncer. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô viva. Porque o que eu já passei, já passou. O câncer é só um detalhe. É só um detalhe. Eu falo, gente, não pega avião comigo, tá? Só vou deixar esse recado. Ai, credo. Mas conta pro pessoal aqui. Você tem filhos, você é mãe, você é casada? Eu sou casada há 23 anos com o Wagner Marques, que tá aí me apoiando na caminhada comigo. No incentivo. E meu filho tem 20 anos, né? Hoje ele já é bem independente. Nossa, que maravilha. Agradeço horrores por ter conseguido formá-lo. Estudou em boas escolas em Santo André. Graças a Deus. E hoje ele está numa boa faculdade também, está seguindo aí a vida dele. E tem uma cachorra, né? Tem uma Malena, que vai fazer 9 anos daqui a pouco. A Maleninha, uma pugzinha bem fofinha. E é essa família aí que eu constituí aí nessa minha trajetória. Sim. Você é arquiteta e... Eu sou arquiteta e urbanista. Porém, atuo mais exatamente na área comercial. Faço projetos? Faço, mas não é uma coisa que eu me dedico tanto. Eu gosto muito de estar com o cliente, né? De estar conversando com ele, gosto muito de perguntar. Eu sempre falo que a especificação, na verdade, ela é mais uma psicologia, né? Você procura saber o que o cliente quer, o que a pessoa quer, para você trazer para si aquilo e conseguir transformar isso no desejo de compra dela, né? Hoje, os meus grandes clientes são hospitais e grandes colégios também. Né? Então, fica uma coisa mais direcionada, porém, a especificação, ela tem essa trajetória, começo, meio e fim, eu gosto muito, muito disso. Então, isso até traz muito de mim dentro da profissão, essa coisa de falar, de descobrir, enfim, é isso realmente que eu curto. E hoje você acredita que está preparada para entrar na política sendo uma mulher? Olha, vou lhe dizer que eu acredito que sim, mas eu vou dizer também que é pedrada. É pedrada. Muito difícil. Principalmente porque é a minha primeira candidatura, sim, tá? Então, assim, é pedrada, não é fácil, mas eu tenho para mim uma coisa, modéstia à parte, eu sou muito bem relacionada dentro da minha cidade, eu conheço muitas pessoas, muitos lugares, eu frequento muito, eu sou assumida, uma consumidora assumida, tá? Então, assim, eu entendo Santo André muito bem. Tá? E essa minha trajetória de munícipe mesmo, né, dentro da minha cidade, faz eu entender que sim, que eu posso chegar lá. Ai, mas vereador, tá não sei o quê, vereador isso e aquilo. Gente, vou ser bem sincera, o trabalho que eu estou tendo para chegar à oportunidade dessa cadeira na Câmara de Vereadores não é para qualquer um, não é para amadores. Sinto muito dizer, por causa do dinheiro, não tem nada a ver. Já viram o salário de vereador? Então, se eu fosse vocês, pesquisavam e dar uma olhadinha. Então, é vontade de trabalhar mesmo. Se eu estou aqui hoje, se eu estou despendendo o meu tempo, porque eu tenho que distribuir meu tempo para N coisas. Até porque você já tem uma profissão. Exatamente. Você já tem uma profissão que, aliás, é superior. Algo que hoje cresceu muito. Depois da pandemia, então, exatamente, foi um mercado que ampliou de alta qualidade. Exatamente. Então, é muito valorizado. O seu caminho que você criou da sua vida toda, o seu roteiro de profissionalismo foi muito bem planejado. Sair disso hoje, entrar na política eu acredito, de muita coragem. É insano. Eu vou dizer para você que é bem insano mesmo. Não é fácil. É perigoso. É perigoso. Perigosíssimo, não é algo assim que não seja. Não é para amadores, né? E outra, tem aquele preconceito, ela é mulher. Olha, vou ser bem sincera. Quando eu estava lá atrás, num outro momento, eu falava, nossa, esse negócio, né, de ser mulher, de enfrentar, nossa, eu acho que isso é a frase que todo mundo gosta de falar. Mas eu vou ter que assumir que é fato. Eu não acreditava muito nisso, mas hoje aqui, estando na posição que eu estou enfrentando, é um fato, tá? Então, você tem que escolher, você tem que ser muito metódica, muito objetiva. E eu vou dizer mais, você tem que querer. Na verdade,
você pode ter N incentivos, mas você tem que estar no seu momento. Já me propuseram isso algumas vezes? Já. Mas parece que o negócio não ia. E aí, no tempo de hoje, aconteceu uma coisa. Eu falo sempre que foi a meditação, foi Deus na minha vida, que eu acredito muito que Deus e o universo é todo mundo junto. Independente da religião que você siga, Deus está sempre ali. E eu vou te falar, ele me deu a oportunidade. Ele deu assim uma coceguinha no meu ouvido. Eu falei, não, vou lá, vai. Ele falou. E ele falou comigo, exatamente. Ele falou comigo. Ele falou comigo. E o meu marido sempre reclama, que você não fez isso antes. Eu falei, porque não era o momento. Exatamente. Não era o momento. Tem o seu tempo, exato tempo. Exatamente. E hoje as pessoas que eu conheci, a Silvana Medeiros, que é a nossa candidata, Silvana que é a nossa candidata a Medeiros, vice. Maravilhosa, eu amo ela, maravilhosa. E vai ser uma boa vice, porque ela é muito bondosa e caridosa. Silvana, me aguarde sexta-feira no caminhão, hein? Nós duas ali, ó. Só no passeio. Olha, eu estarei lá, viu? Vou ver vocês bagunçando um pouquinho. Agora vamos fazer eu vou fazer, né, uma pergunta muito importante. Você falou que você é mulher, que você decidiu tudo. Só que tem poréns, vários poréns nessa trajetória sua da política. E um deles é uma pergunta que eu sempre tive vontade de perguntar, mas acabava as entrevistas de algumas vereadoras, candidatas, e não perguntava. Você se diminui diante de tanto homem que bate de frente, que chega e fala, eu vou ganhar e você não vai sair daí? Muito pelo contrário, isso me motiva. Muito bom. Isso me motiva muito. Eu vejo N comentários, né? Você vê. É que você não vai ficar discutindo, porque não é uma seara importante. Talvez depois a gente venha discutir isso, mas nesse momento não é questão de discussão. Então, assim, isso só me motiva. Eu já escutei absurdos. Nossa. Mas isso só vem do dedinho do meu pé até o meu último... Pode falar alguma coisa que você já escutou, assim, que você se sentiu, assim, humilhada por ser mulher? Porque você sabe que é o fato de você ser mulher... Os homens da política, eles são muito machistas. Eu não sei o que acontece. Eles implantam projetos de mulheres, a defesa da mulher, e eles mesmos são machistas. Eu escutei falar que eu não tinha estrutura. Uau! Aí eu falei, não tenho? Pera lá. Vou te mostrar. Calma aí, eu posso dar muito trabalho ainda. Então, assim, a questão de não ter estrutura, isso me chocou muito ter escutado isso, porque, assim, depois de tudo que eu passei, já está enfrentando o que eu estou enfrentando. Eu não tenho estrutura, não, pera lá. É porque quem me olha, vou ser bem sincera, quem me olha, Érica, vai falar, nossa, daí a Patricinha, essa daí é a chopeira, todo final de semana ela deve estar no shopping, tá comprando uma roupa diferente, olha o Instagram dela para ver. Então, quem me olha pode pensar que eu sou uma pessoa muito fútil nesse sentido, mas muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu posso aparentar-se assim porque eu sou diferente. Até na minha proposta, numa das minhas propagandas políticas, eu falo que eu defendo diferente porque eu sou diferente. Eu gosto de ser diferente. Tem muita gente que é diferente por aí que não é motivada porque ela é fora do padrão. E eu sou uma pessoa fora do padrão, porém muito consciente. Então eu faço as coisas andarem. Da minha maneira, elas sempre andam. E como eu falo, se eu tô aqui é porque as coisas andaram. E eu vou te falar, não foi fácil. Vou falar uma coisa para você, como você falou que você é muito diferente, a palavra de Deus, eu já vi que você gosta também. A semana passada foi essa. Você tem que ser diferente. Você não pode ser igual. Então, assim, se você não for diferente, como é que você vai fazer a diferença na vida das pessoas? Exatamente, a minha questão é... Então, assim, se você se analisar, se falar que as pessoas... Elas têm que conhecer realmente quem é a Alessandra Rocha e o que a Alessandra Rocha vai fazer diante do que ela passou. Porque hoje a sua proposta, aparentemente, pelo jeito de você falar, está vindo de coração. Está vindo realmente de coração. Porque, assim, duas coisas que eu penso. A ideia de entrar na política para ajudar o macro, ok. Outra coisa que eu penso, eu não posso fazer nada que fuja da minha alçada. Tipo, eu não vou prometer nada que eu não conheça. Há muitas pessoas que eu conheço, enfim, de vários rolos de amizade. Alessandra, você vai falar dessa demanda? Vai falar dessa demanda? Eu sou bem sincera. Eu posso vir a falar dessa demanda, posso vir analisar e desenvolver essa demanda com a ajuda de quem está me pedindo para poder entender o problema. Que tem muitos problemas que me pedem, dos quais eu ainda não compreendo, porque eu não vivo esse problema. Mas pode acontecer da gente se unir, fazer uma pauta voltada para isso. Para isso, eu preciso estar lá na cadeira de vereadores para poder ajudar você.
tá? Na primeira proposta é entender, é fazer aquilo que eu entendo. E se eu entendo, eu vou fazer bem. É a minha ideia de trabalho. Então, mas mesmo assim, eu deixo muito aberta a todo mundo. As minhas redes sociais estão aí, as propostas, as ideias. Tem muita gente que me pediu N coisas. Mas por que elas me pediram isso, Érica? Elas me pediram isso porque elas veem em mim uma liderança. Sim. Tá? Elas veem em mim uma liderança. Confiam. É a grande questão, credibilidade. Sim. Tem gente que me conhece, tem uma grande apoiadora minha que me conhece desde os meus 8 anos de idade. E aí, toda vez que a gente vai, faz uma pauta, uma resenha tal, juntas, ela sempre fala isso. E é muito interessante porque ela fala, olha, já votei muito em outros tipos de partido, só que eu vou votar em você agora porque eu conheço. E ela fala isso para todo mundo. Eu tenho amigo que é completamente de esquerda, diferente do partido onde eu estou, que fala, você vai ser a primeira de direita que eu vou votar. Olha, falei isso, eu me senti lisonjeada. Tá mudando. Mas já que você falou de partido, qual é o seu partido? O meu partido filiado é o Avante, coligado ao PSDB, junto com o Paulo Serra e o Gilvan. Tá? Olha. Aliás, um beijo pro Paulo Serra, um beijo pro Gilvan, porque eles estão me ajudando muito, horrores. Beijo, meninos. E é muito engraçado, eu acho divertidíssimo, que onde eu estou, eles estão. Até brinco com o Paulo Serra, eu falo, Paulo Serra, vai votar em quem? Só pra saber, né? Pra prefeito a gente já sabe. Agora pra vereador, quem que vai ser o seu? É eu, né, meu filho, você não venha não, que é eu. Você fala dessa forma. Bom, Ale, eu sei que você é muito extrovertida, muito brincalhona. Desde a hora que ela chegou, ela parece que ela é bem imperativa, bem... mas assim, você é muito ansiosa, você quer fazer ali e acabou? Ou você tem paciência em esperar o processo? Eu tenho paciência, aprendi a ter paciência. Na grande verdade, eu aprendi... Eu vou ser bem sincera, quando aconteceu o período da quarentena, eu aprendi muitas coisas nesse período. Principalmente a questão da palavra de Deus nessa caminhada, na questão do universo, na energia, em Deus, aprendi muito sobre isso. E isso me fez a me tornar menos ansiosa, a pensar até do pequenininho, sei lá, tem um compromisso em tal lugar, tô atrasada. Antigamente, aquela coisa toda, meu Deus, não vou chegar. Hoje em dia, se eu tô atrasada, eu assumo, estou atrasada e vou seguir com o parâmetro normal. Então, essa é uma pequena demonstração de segurar a ansiedade, porque eu era muito ansiosa nesse sentido. E hoje, até lidando com os clientes, eu era muito ansiosa e hoje eu aprendi a entender o processo. Porque para você chegar no final, a gente pode conversar daqui a 2 anos, lembrando de hoje, a gente vai entender qual foi o processo que veio daqui lá atrás. Por que eu cheguei aqui? Por que eu trabalhei nisso? Isso é muito interessante. Então, eu aprendi muito a entender o processo. O processo, na verdade, ele nada mais é do que uma compreensão dos passos. Nada é por acaso, nenhum encontro é por acaso. A gente está aqui muito à vontade. Coincidentemente, a Érica conhece a minha vice-prefeita. Sim, enfim, sim. É tudo... Preparação de Deus. É tudo muito ali. Parece que é um jogo parece que é um quebra-cabeça. Parece que é um quebra-cabeça. Eu tô achando isso muito incrível. Então, isso me fez segurar a ansiedade. Eu sei que o que está por vir é muito importante. Independente dos resultados que venham acontecer, eu tenho uma sensação de que o que vem é tão importante que eu não sei te explicar, mas é uma coisa que vem aqui de dentro. Eu até fico arrepiada, porque eu tenho certeza que você vai fazer a diferença. Que eu tô aqui por um motivo muito maior do que eu imagino. Eu não sei qual é ainda, mas... Eu tô pronta, Mas eu tô pronta, exatamente. Eu estou pronta. A cidade de Santo André é a 2ª maior cidade do ABC. Isso. Ela é uma cidade que você sabe que tem seu lado bom, mas... Como toda cidade, tem um lado ruim. E a de Santo André ainda tem lugares, periferias, comunidades. Não tem nem o saneamento básico. Você acredita que você pode ajudar a prefeitura? Ou qual é a sua proposta diante da dificuldade de Santo André com o povo santo-andréense? A primeira coisa é entender os 3 lados, na verdade, né? Entender o lado do morador que está necessitado, da prefeitura e do intermediador. Tá? Então, você tem 2 lados para seguir. O do morador e o da prefeitura, que no caso é majoritário, que é quem eu devo seguir. Né? Então, todo mundo tem que entender o seguinte, você tem a demanda e você tem que chegar a atender o seu munícipe. Então,
há possibilidade? Há possibilidade. Para isso tem que ser muito bem trabalhado. Então, a ideia é que a demanda ela chegue, certo? Ela seja estudada e atendida da melhor maneira possível. Não dá para resolver um problema em 4 anos. Isso eu vou dizer bem, vou ser bem sincera. Tem aí o Paulo Serra, que está aí há 8 anos, tá? E ele está trazendo o Gilvan para a gente porque ele quer que o processo continue. Continuar. Se acabar, quebrar o processo, a gente vai voltar do zero novamente para começar tudo de novo. Se você pensar, 4 anos é muito pouco. 4 anos você não consegue seguir. Por isso que até a questão das pautas objetivas é saber que elas podem ter começo, meio e fim dentro desse período. Então, a questão do saneamento básico é uma questão muito difícil. Não é fácil. A gente está vendo aí N obras aí que o Paulo Serra colocou em questão para chegar, para atender, mas até chegar aos finalmente, esquece, 4 anos é pouco, 8 anos é pouco. Então, a gente tem que seguir... Tem que estar lutando diante disso, indo para frente diante disso, porque é o que o pessoal mais reclama ainda, infelizmente. A internet chegou, o saneamento não. Exatamente. Né? Mas é muito interessante isso você dizer, porque as pessoas realmente se preocupam mais com essa questão até de você multiplicar a tristeza, né? Mas não resolvem, não querem ajudar. Eles querem ferrar com o cidadão, mas não querem ajudar, não querem ter uma ideia. Ah, porque aconteceu isso e aquilo não foi resolvido. Tá. Você jogou seu lixo direito quando você descartou seu lixo? Exatamente. Você virou, quando você deu certo, você deu certo na hora que você foi virar no farol, quando aconteceu aquele acidente. Então, nisso ninguém pensa. É muito mais fácil você culpar o outro do que você ajudar a destrinchar um problema. Ninguém quer estar no problema. E também tem muitos lugares assim, vou até interromper só um minuto, que eu já vi prefeituras, não só daqui de São Paulo, que eu também sou um pouco viajada, morei em outros estados também. O pessoal limpa num dia, no outro vai lá e tá do mesmo jeito, ou às vezes pior, meio que desanima até quem tá atrás da limpeza, né? Que é os vereadores, a prefeitura, porque é um trabalho que parece que eles gostam de estar ali, também tem isso também, né? Assim, é uma coisa muito maluca, porque assim, até mesmo no bairro onde eu moro, poxa, a gente tem um descarte de materiais ali perto. Mas tem um cidadão que ele gosta, não sei, eu tenho certeza absoluta que no bairro ele não mora, mas ele gosta de descartar ali, acho que sei lá, é um fetiche que ele tem de descartar, e não é um lixinho, é sofá, é cadeira, Meu Deus, muito doido. Ele é o trombolho, né? É o trombolho todo, é a caravana. E aí você vê que assim, tudo bem, obviamente, quem tem que dar o direcionamento é a prefeitura. Sim. Mas todo mundo tem que contribuir para tal. Tem que contribuir. Não há milagre, não há milagre, não há milagre. Temos o saneamento, temos a educação. A educação é bastante interessante. Santo André, ela melhorou horrores dentro da educação. Ela teve um crescimento muito bom. Isso você pode ver notícias, pode dar uma buscadinha aí no Google, no YouTube, você vai ver como Santo André melhorou muito. A ideia é só deslanchar. Se a gente regredir no processo, não vamos sair do lugar. Mas a ideia é que se mantenha o processo de desenvolvimento da educação em 100%. E para isso a gente precisa ter uma base boa e uma prefeitura que ande com a mesma ideia. Então, e eu vou te falar, os colégios da prefeitura, eles melhoraram muito. As creches, nossa, as creches... Eu me lembro quando meu filho era pequeno, que eu pagava escola particular na época, nossa, se eu tivesse uma creche daquela... Né, naquela época, sim. Nossa, eu não tinha perdido meu tempo. E dinheiro. Perdi tempo e dinheiro. É fato. Tá pau a pau. Então, para você ver, dá para melhorar. São pequenos núcleos que quando a criança ela crescer, ficar adulta, trabalhar para a cidade, ela vai só trazer memória boa com ela. Então, isso, acredito que Santo André está num caminho aí que vai com fé. A gente falou de educação, saneamento, saúde. Saúde. É muito importante. E as filas aqui, infelizmente, não param. Não param. E é uma coisa da qual eu precisei, né? Quando eu comentei do câncer, naquela época eu já precisava. Hoje em dia, em 2017, na verdade, eu precisei novamente, porque meu pai teve um AVC na rua, tal, e foi levado para a Santa Casa. Quando você é removido da rua, vai direto para o hospital público.
Assim, era completamente bagunçado. Hoje em dia, teve a reforma da Santa Casa, tá? Teve até em relação aos profissionais de dentro da Santa Casa. Então, eu tenho tido bons retornos quando eu pergunto o pessoal da Vila Luzita, se eu não estou muito equivocada, a UPA da Vila Luzita tem sido bem falada em relação a remédios, a UPA do Valparaíso. Então, isso tem andado bem. A grande questão para isso andar bem, a gente também precisa ter um bom relacionamento com o governo federal. Sim, Com o governo do sim, estado e com o governo federal. Alô, então, não é uma coisa não que é tão sozinho. simples, porque as pessoas acham que o vereador... Porque eu vejo os vereadores prometendo coisas que não cabem a eles. Não dá para prometer. Porque, assim, não depende deles, depende de várias aprovações. O projeto, ele vem, mas não quer dizer que ele vai ser aprovado. Então, assim, você não anda sozinho, as pessoas precisam entender, a prefeitura do estado não anda sozinha. Sim. Ela anda juntamente com o governo. A política é isso. Uns fazem muito, os outros não fazem nada. E a gente está aí com a Ana Carolina Serra, que é deputada estadual, que ela está fazendo esse link muito bacana com o Tarcísio. E a ideia é trabalhar em conjunto, só que depende de muitas coisas. Não tem como falar. Seria fácil chegar aqui e falar, vai lá, Alessandra, faz e peraí que eu tô indo. Não é assim que funciona. Isso daí a gente tem que deixar bem claro, porque falar de política não é algo que atrai as pessoas. Não. É algo chato. Mas quando você tem uma proposta boa e de coração, a pessoa entende e confia. Então, credibilidade tem que ser sinceridade. Exatamente. Porque tem muita gente que está apostando em várias coisas. Sabe aquele restaurante que oferece o N cardápios? É sushi com cheiro de churrasco e fica aquela coisa toda. Não funciona, né? Você vai, a primeira coisa que você fala, nossa, esquisito, eu como. Mas que é estranho, Então, assim, engole, não dá. Engole. Você engole, mas não é uma coisa boa. Então, restaurante que serve todo tipo de cardápio não é bom em nenhum. Então, por isso que a gente tem que entender. Uma coisa que o eleitor ele tem que entender muito bem é o seguinte. A gente tem aí N vereadores. Cada vereador é bom numa pauta. O que a gente tem que entender como eleitor, isso eu aprendi, não foi porque eu tô aqui, porque a Alessandra se travestiu de política, não. Eu sempre fui assim, sempre pensei desse jeito. Você tem que votar, vou votar na Érica, que a Érica vai fazer a pauta da educação. Poxa, a Érica parece uma pessoa boa para educação, então vamos tentar entender qual que é o projeto dela. Ela naquele projeto. Exatamente. Aí você vem com 10 vereadores juntos que tem a mesma pauta. Não, pera lá. Se a gente tem N coisas na cidade com N problemas, que tal a gente escolher um vereador para pautar cada problema e cobrar dele dentro desses 4 anos que o problema tenha começo, tá lá andando o problema, né? Meio e fim. Na verdade, não pode parar. Ele tem que dar continuidade no próximo que vai chegar. E aí, se você pensar dessa maneira, a sua escolha para vereador se torna mais fácil. Sim. Você pensa que, obviamente, votar num bom prefeito é perfeito. Só que se você vota num bom prefeito e a base de vereadores é um lixo, não tem como. Você não vai sair do lugar. Não. Sinto muito, I'm so sorry, mas daqui você não sai. Aí você vai culpar de novo o prefeito, vai culpar de novo fulano, porque fulano não faz. Eu tenho uma conhecida minha que ela queria arrancar um pós de lugar há 8 anos. Não tem como. Então, assim, fica complicado. Então, assim, não é assim que funciona. Então, você tem que entender até para quem pedir. Não adianta eu pedir pra Érica, que tá na educação, pedir pra arrancar um poste pra mim. Não tem como. Não tem como. Você tem que saber, né? Simplesmente é algo que as pessoas ainda não conseguiram entender. Não. Mas que é necessário entender que a política tem que ser cada um no seu devido lugar e ser competente de fazer o que de fato é para fazer, né? A gente falou de saúde humana, né? Então, vamos falar de saúde animal, porque hospitais agora veterinários são lançamentos aí que a população não esperava. E é algo que são vidas, que eram muitos abandonados. Hoje, a prefeitura da cidade está trabalhando bastante e investindo nos pets. Sim. Assim, eu tenho uma petzinha, né? Tenho a Malena, minha pugzinha vai fazer 9 anos. E assim... Eu sempre penso muito nisso, porque ela está envelhecendo, né? E uma coisa importante de entender os convênios médicos para pet, eles
São caros e é bom as pessoas saberem que boa parte deles, eles não dão prioridade aos idosinhos. Eles dão prioridade aos novinhos e aí, bom, não sei, né? Isso eu vou saber quando o cachorro novinho ficar velhinho para ver se ele vai, se eles vão entender, porque aí não tem que passar o tempo. Mas, por exemplo, a Malena, ela teve um problema de saúde um mês atrás, mais ou menos, e ela não tem convênio médico, né? Aí ela era bem cedo, era de madrugada, 5h30 da manhã e tal. A veterinária que eu frequento não estava aberta e tal. E eu levei ela num outro lugar. Aí até comentei com a mocinha da recepção. Vamos lá fazer tal, não sei o quê, o convênio para poder ter esses ajustes. Ela falou, olha, vou ser sincera para você. Não faça convênio para o seu pet idoso, porque você não vai usar nada. Exatamente. Você vai pagar e não vai usar nada. A partir desse momento, dessa dificuldade que eu tive... Te assustou? Me assustou porque assim... A gente não espera, né? E cachorro é uma coisa... Poxa vida. Filho. É pior, porque não fala, né? Não fala. Se falasse, reclamasse, te seria mais xingasse. prático, porque você saberia o que ele de fato está sentindo, né? Exatamente. E quando chegar lá, eles fazem vários exames e o bolso vai indo embora, tudo. E assim, é uma coisa que você não tem dó. É incrível. Para pet, você não tem dó. Você dá o que você tem, que você não tem. Porque, na verdade, ele é uma pessoinha de 2 anos de idade eternamente. Ele vai envelhecer, o corpo dele vai envelhecer, mas ele é uma criança ainda. Então, a partir daquele momento, fiquei pensando, nas dificuldades, graças a Deus, tive condições de pagar, tal, tudo que teve que fazer, aquela coisa toda, mas tem muita gente que tem pet, vive pra ele. Às vezes tem gente que tá trocando filhos para ter pet, né, que prefere não ter filhos. Muitos. Principalmente nessa época da quarentena, aconteceu muito isso, esse boom aí de adoção, de tudo mais. Aí fiquei pensando, por que não uma farmácia popular pet? Nossa, então a sua ideia vem com tudo, então, já praticidade. Exatamente. Já tá vindo os hospitais, já tem os hospitais. Exatamente. E você vem com a farmácia. Essa é a proposta popular. É uma proposta popular. Até estou estudando mais sobre isso, porque eu não sou do segmento veterinário, né? Porém, sou usuária, né? Do segmento. Uma necessidade. Como uma necessidade, algo que você precisou. Exatamente. Então, a farmácia popular pet eu achei bem interessante. E a questão de creches. A creche, ela tem dado um boom aí também. Aumentou. E, às vezes, é necessário, em alguns casos, pessoas que precisam deixar os seus pets em algum lugar, mas não tem condições de deixá-lo. Por quê? Porque creche animal, então, você acha? Exatamente. Mas já tem, não? Olha, ainda não tem essa proposta ainda. Eu conheço uma em Guarulhos que me deixou, assim, bem animada. Que bacana. Até uniforme para cachorro tem, pra você ter uma ideia. É uma gracinha. Então você já quer entrar já uniformizando os pets já. Mas assim... As mães de pet vão votar em você sem medo, minha filha, porque é maravilhosa a proposta. É uma proposta, algumas pessoas vão dizer, não, uma proposta elitista. Não é. Não é porque eu trato o pet como filho. É a mesma situação. E vai viajar também, às vezes não tem condições de estar levando. E querendo ou não, a questão do pet, realmente tem muitos lugares que não aceitam, e a gente precisa também viajar, né? A gente precisa também descansar, relaxar a cabeça, tal, aquela coisa toda. Mas o ponto crucial mesmo, eu acho que é a farmácia pet. Eu acho que ela vai dar um boom, vai dar uma ajuda muito grande, porque a medicação pet, ela é uma medicação cara e você nunca vai deixar de dar remédio pro seu cachorro. Esquece. Porque eu vou trocar o dipirona por... Não, você não vai trocar. Você vai atender a necessidade do seu cachorro. Exatamente. A gente falou de pets também, saúde de pets, e agora a gente precisa falar do maior problema, não sei se é o maior, mas eu acredito que seja, que é a violência de Santo André. Cada dia está aumentando mais. A população já não aguenta mais essa situação. A violência, ela é uma questão muito... Na verdade, assim, ela é uma questão ímpar, porém ela tem várias facetas, né? Ela tem várias facetas. Ela é ímpar, porque ela é singular, só que ela tem várias facetas. Por exemplo, até eu ontem fiz meu trabalho, né, de candidata, trabalhei até a tarde da noite, enfim, e eu gosto sempre de finalizar o meu trabalho falando no telefone, né, filmando no telefone e tal. Aí fiquei olhando, pega ou não pega o telefone? Vou usar, porque a gente escuta tanto caso de gente que passou com a bicicleta, pegou o telefone, que deu rasteira no velhinho. A gente não sabe mais onde é que vai ser. E não tem horário não, tá? Não tem horário. Não tem horário. Eu sou vítima de 2 assaltos, que foi à luz do dia, saindo da academia e indo almoçar. Nossa. Então, assim,
a mão armada mesmo, eles não têm vergonha, porque eles sabem que eles não são pegos. Então, a grande sacada da violência é você retroceder um pouco, assim, essa ideia de dar muita vantagem pro preso. Isso é uma coisa que a gente pode pensar... Porque a gente pode pensar em pequenas células. A gente pode pensar aqui para Santo André, a gente pode pensar para o ABC, a gente pode pensar para o Estado e para tudo. Eu tenho lido muito a respeito sobre a possibilidade de você acabar com os favoritismos ao pequeno meliante. Que o meliante, quando entra na audiência de custódia, roubei um celular, tá, tchau. Parabéns, quer um café? Ele entra pela entrada da frente e sai da também. mesma forma ele sai. E assim, não pega nada para ele. Agora, a gente que tá pagando o celular, muitas das vezes, perde vários documentos. Eu acho que o mais importante é banco e documento. E o celular a gente ainda perde a vida ainda, né? E uns que ainda levam o mais precioso que a gente tem, que é a vida. Então, assim, a vereadora a candidata a vereadora, mas eu já falei vereadora. Porque... Eu acho que eu já sonho. Olha, eu não erro. É spoiler, né? Você nos garante que você pode ajudar de alguma forma nessa parte da segurança do Estado, garanto da cidade de Santo André. Garanto na questão que eu chamo de, no nome macro, de mobilidade. Mobilidade urbana. A pauta de mobilidade urbana minha, ela vai desde um farol assertivo até uma iluminação assertiva, tá? Câmeras de segurança que funcionem assertivamente para poder a gente estar cercado de vigilância. Então, a mobilidade, ela vai alcançar toda essa pauta. Tá? As pessoas entendem como mobilidade a questão somente do cadeirante ou de uma via pública, não. Ela alcança toda essa pauta. Então, tudo isso eu quero estudar muito bem. Dentro do bairro onde eu moro no bairro Valparaíso. Tá? Lá nós temos, hoje melhorou muito a questão da iluminação por conta da praça que foi inaugurada há pouco tempo atrás, que é a Praça Dr. Sérgio Cirino, esqueci o sobrenome dele, mas é a Praça da Atlântica. Quem passa lá é a praça onde está a pista de skate. Aquela iluminação ajudou muito aquela região, certo? Então, deu uma aumentada na segurança. Eu, por exemplo, passeio com a minha cachorrinha depois das 9 horas da noite. Ela já fechou nesse horário, porém a iluminação, ela ajuda você a ter uma sensação de segurança interessante. E evita, né? O meliante, ele quer trabalhar no escuro. Então, começa a partir desse momento. É que, na verdade, hoje, eu acredito que nem tenha mais isso, porque a quantidade de câmeras que a cidade de Santo André possui, principalmente ali que agora é outro nome, na antiga perimetral, tem várias câmeras. Sim, e eles agem de várias formas, porque eu sou repórter de rua, então eu também conheço como é que funciona os latrocínios. Apesar que nem isso eles têm medo. Não tem medo. Não tem medo, porque eles não têm o que perder. Exatamente. É isso que a população não aguenta mais. Então, assim, é importante ter farmácia, é importante ter pet, é importante ter creche, é importante ter saúde. É importante, mas o principal é importante ter vida, para a gente poder aproveitar, de fato, todas essas situações. Você falou uma coisa interessante. A questão da prioridade realmente é cuidar da nossa vida. A nossa vida vem em primeiro lugar. É muito bom você ter N coisas para poder te ajudar a você seguir sua vida com tranquilidade. Isso é importante, sim. Nossa, é muito importante mesmo. Você ter um lugar bom para deixar seu filho, você ter um lugar bom para deixar seu cachorro, enfim, você ter um bairro bom para morar. Só que você não tem a sua vida, você não adianta nada você ter coisas boas, porque você está morto e não vai ter jeito. Essa é a questão. Então, para trabalhar com a segurança, a gente tem que ter uma assertividade nesses pontos de trabalho. Podemos ter mais pontos de GCM pela cidade? Podemos ter. Como é que eu tenho isso? Você me pergunta, como é que eu tenho isso, Alessandra? Olha, em relação à questão da GCM, que é uma polícia, que é uma guarda municipal, tudo isso vem também do governo do estado. Então, tudo isso você tem que tratar de contratar mais efetivos, de você fazer um concurso público e de motivar os efetivos a ficar. Porque o que acontece, com essa questão da violência estar muito alta, muita gente já não quer mais ser policial. Exatamente. Então, a questão, na verdade, é essa. Você tem que tratar a base. Como é que a gente vai tratar a base? É ter política pública para desmotivar o ladrão a trabalhar. Como é que eu desmotivo o ladrão a trabalhar? Aí vem de cima, né?
Como é que eu desmotivo? Esquece a saidinha, esquece... o cara tem mais férias do que eu. Faz 4 anos que eu não tiro férias. Eles tiram 60 dias de férias. Eu acho que é isso por ano, se eu não estou muito errada. Então, assim, você tem que destratar essas tratativas que fizeram com eles. Só que isso não vem de Santo André para o Brasil. Não. Isso vem de cima para baixo. O que a gente pode fazer aqui são políticas públicas pequenas. Como a questão da iluminação, as câmeras sempre ativas, mais GCM na rua, coisas que a gente pode trabalhar como cidade. A gente não pode mudar exatamente as leis. Mas a gente pode começar a dar uma rota diferente aí para esse caminho. Muito bom, muito bom. Proposta que você tem hoje como vereadora. Tá. 2 pautas importantes que eu julgo importante, tá? A questão da mobilidade urbana, como eu falei. Então, isso vai desde o semáforo assertivo, desde um passeio bacana para você passear de final de semana, para você andar de bicicleta, as calçadas bem finalizadas. Você tem vias públicas que você fala, caramba, aqui não passa 2 carros, mas nem a pau. Mas aí você anda mesmo assim. Então, a gente tem que pensar o quê? Primeiramente, Santo André ela é muito grande. Ela é muito grande. Transformar fazer com que Santo André ela cresça para os lados certos. Amplia. Porque se ela cresce para o lado certo, você começa a ter bairros bons em todos os locais de Santo André. Você começa a ter uma política assertiva para todos os bairros. Você não favorece, não acaba favorecendo a moradia para um certo lugar. Por exemplo, Bairro Jardim, Valparaíso, Vila Basso, ali virou um canteiro de obras. Na verdade, ali eu moro num canteiro de obras, onde eu chamo de casa, porque você sai tem uma obra. Aí você fica pensando, caramba, como é que vai ser a logística da chegada do caminhão para poder fazer essa obra? E depois a logística das pessoas que vão morar nesse prédio, entrando, saindo em horário de pico, como é que vai ser? Lembrando que são bairros nobres. Exatamente. Porque existe essa exclusividade também. Isso. Se a gente começa a fazer Santo André crescer para o lado que ela pode crescer, é fácil. E aí as políticas, aquela questão da periferia, o saneamento básico, tudo vai chegar mais fácil. Todo mundo evolui. E tudo vai chegar mais fácil. Sim. Se a gente começar a pensar nisso, eu me lembro muito bem quando eu era mais nova, da questão do Parque Marajoara, por exemplo. Parque Marajoara era um nada. Era isso mesmo. Aí eu me lembro que eu tenho uma amiga que mora lá, os pais dela compraram um terreno, todo mundo achou esquisitão, vou comprar um terreno aqui porque era baratinho, tal, aquela coisa tudo baratinho, né, entre aspas. Hoje o Parque Marajoara cresceu lindo, horrores. E muito bonito. Tem muito parque, organizado. Tem o shopping ali, enfim, ela, entre aspas, é uma nova cidade dentro da cidade. Então, assim, se você começar a pensar, obviamente, né, isso é uma utopia, mas é uma ideia. Se você começar a pensar a crescer a cidade para os lugares que dá para crescer, como você começar desde vou pensar naquele bairro ali. Aquele bairro precisa de casa. Mas quando precisa de casa, precisa do quê? Precisa de farmácia. Era bom se tivesse uma escola da prefeitura ali, porque aí você não começa, você não se desloca muito. Quando você não se desloca muito, o que acontece? Você não forma muitos trânsitos. Aí você começa a melhorar a qualidade de vida. Olha que maravilha. Hoje eu para trabalhar demoro 4 horas, 2 para ir, 2 para voltar, quando eu preciso me deslocar. Por causa do trânsito. Imagina se eu tô dentro da minha cidade, se eu tenho todas as condições de trabalhar aqui. Primeiro, que o dinheiro fica aqui. Exatamente. E segundo, que eu vou ter qualidade de vida para lidar com a minha família, para descansar, o estresse vai diminuir e você vai aproveitar aonde você está. Então, assim, eu penso muito nisso. Se você cresce a cidade do jeito certo, você não vai mais temer a possibilidade de coisas ruins acontecerem. Isso vai diminuir. Isso é bem interessante. Sem contar que a cidade vai arrecadar muito e todo mundo vai ficar feliz de estar aqui em Santo André. Como eleitora, o que você necessita? Como eleitora, eu preciso... Hoje eu preciso de uma coisa bem diferente. Não a candidata não. Eleitora Alessandra Rocha, olha, que eu faria se eu fosse, como eleitora. Eu procuraria hoje, vou te falar de hoje, porque hoje eu mudei muito dentro da... Vamos abrir o jogo. Eu gostei... Desde quando o governo Bolsonaro entrou... Eu fiquei muito vidrada em política. Mas vidrada, assim, política de todas as maneiras, tá? De estudar partidos, de estudar os candidatos, de estudar as políticas. Fiquei muito vidrada nisso. Deu aquela picadinha também, que eu acho que vai ser difícil de tirar. Eu, como eleitora, hoje eu buscaria entender
um candidato que fizesse aquilo que eu quero. Hoje, como eleitora, eu quero um candidato que mude as vias urbanas de Santo André. Isso me incomoda muito. Andar em Santo André de carro me incomoda horrores. Não uso muito o transporte público, mas acredito que deve incomodar horrores no mesmo tanto. Não, eu acho que mais. Acho que até mais. Olha, eu também não utilizo, mas eu concordo com você, porque tá horrível andar, principalmente na Avenida do Estado. Não dá. Não tem mais condições, enfim, continua. Então, e essa questão, procuraria alguém que fizesse isso. Para procurar alguém, não posso lá só, né? Vou votar nesse alguém porque ele falou isso. Vou votar nele e eu vou pedir para esse cara trabalhar de portas abertas para mim, porque eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero pedir desde uma lixeira na minha calçada, que falta lixeira ali na Atlântica, isso falta muito, por exemplo. Eu quero ter essa oportunidade, ter esse acesso fácil ao meu candidato. Não adianta, ele é, teoricamente, meu funcionário. O candidato em que eu votei é meu funcionário, concorda comigo? Sim. Sou eu quem pago o salário dele. Exatamente. Ele não está lá porque ele é mais bonito, ele é mais bonitão, então vai lá e fica. Então, uma coisa que precisa, todo mundo precisa entender. O vereador, ele tem sim que trabalhar pro cara que elegeu ele. Não tem como. Não tem como. Eu, como eleitora, eu tenho acesso ao candidato que eu votei na eleição passada. Eu tenho acesso a ele e peço mesmo. E sou chata. E vou lá. Então, você está preparada para o pessoal te cobrar. Sim, é isso que eu quero. Eu tô louca para isso. Eu tô muito louca para isso. Eu quero que as pessoas venham, me investigam e me cobrem. Porque eu vou te perguntar uma coisa importante, Érica. Quero ver se você vai saber me responder. Das últimas eleições de entrevista, bora. As últimas eleições, em quem você votou? Você lembra? Deputado estadual? Eu não votei. Aí, ó. Não posso falar, você não me complica. Eu sou só apresentadora, mas em quem eu votei em 2018 foi no Bolsonaro, não me arrependo. Nem eu também. Eu fiz acredito a mesma que escolha. fez uma das melhores gestões. Então, assim. E acredito que, além dele pegar o país da maneira que pegou, ele conseguiu fazer um ótimo trabalho, que é essa proposta, que eu acho que todo o candidato deveria vir com essa proposta, que eu acredito na sua proposta, eu acredito que você venha com essa melhoria, mas que, de fato, o povo tem medo. Então, as pessoas têm medo do que é diferente, tá? Só que, é o que você falou antes, um tempo atrás, não dá para fazer diferente se você não for diferente. Exatamente. É a mesma coisa, você acorda todo dia de manhã, escova o dente, tá, não sei o que, tá, aquela coisa, rotina. Nossa, será que meu dia vai ser diferente? Não, você não fez nada diferente, caramba. Exatamente. Então você tem que fazer diferente. Então, assim, você que não lembra em quem você votou na outra eleição, então fique esperto, porque vai se repetir as mesmas coisas. Exatamente. Vamos deixar o que é velho para trás, vamos trazer um novo, para você poder cobrar. Eu tô dando aqui minha cara limpa, aberta, estou oferecendo o meu endereço da minha casa, as minhas redes sociais, para você bater lá e me cobrar. E quem me conhece sabe que eu sou exatamente, infelizmente sou assim, viu? Não tô mentindo, não. Isso é muito importante, porque dá a cara a bater assim. Eu estou mesmo. Eu acredito muito no novo, eu também não gosto de votar em pessoas que já passaram. Eu gosto tudo do novo, eu não gosto de problemas. A gente já tem um problema, a gente tem que dar oportunidade ao novo. E, de fato, hoje você está aqui mostrando para que veio. E eu quero te perguntar, você votaria em você mesmo? É claro, nossa, com certeza absoluta. Tem aquele ditado, eu ganhei 2 votos, o meu e do meu filho. Tipo, meu Deus, isso. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Meu marido não vota em mim, não, sabia? Ele vota em São Bernardo, caramba. Ah, meu Deus, que maldade. Eu preciso do seu voto pra suprir o dele. Ah, é isso mesmo, isso é muito inteligente, muito boa. Tem número de votação já? Pode falar pro pessoal. Só voltando um pouquinho para trás, antes da gente falar do número, uma outra pauta importante, que eu considero muito importante mesmo, até porque eu estou chegando nessa idade, Sim. É a pauta dos 50 a mais, tá? Que é a mesma coisa que se faz com o jovem aprendiz, fazer com a pessoa 50 a mais, que quer trabalhar e não consegue um emprego. Não consegue mais. É fazer essa política de incentivo fiscal para os comerciantes, pequenos e médios comerciantes. Se os grandes quiserem também entrar nessa jogada, vai ser bem interessante, fazer um cadastro digital para a gente poder engajar. Eu estou chegando nessa idade, estou chegando nos 50 anos, e eu vejo as dificuldades que tem. Então, eu quero me precaver de algo que pode acontecer comigo também. Então, eu quero muito também
postar e mandar desenvolver essa pauta. Agora vamos voltar ao número. Número de Alessandra Rocha. 70233, a vereadora sempre junto com vocês. Esse é o grito de guerra dela, de novo. 70233, a vereadora sempre junto com vocês. Muito bom. Agora a gente precisa falar, nós somos mulheres, donas de casa, apesar da correria de tudo. Sim, nossa. Temos filhos, somos família, a verdade. Alguma proposta para a mulher? Sim, o empreendedorismo, que é a segunda pauta, ela foca a mulher nessa situação, tá? Eu tenho feito muitas visitas nas feiras de rua, em pequenos comércios locais e tal, e a gente tem feito, eu sempre pergunto, e quando a mulher, ela tá na conversa comigo, ela fala, nossa, não acredito que em Santo André vai entrar alguém que vai olhar pela gente, tá? Por quê? Eu sei que há outras políticas em outras cidades que trabalham para isso, né? E eu percebi que todas com quem eu conversei, todas falaram a mesma coisa. A dor delas é porque não tem um olho voltado para elas. Ah, tem alguma outra assim, tal, não sei o quê? É por isso que eu falo, pequenos e médios comerciantes. Então, o foco é em todos, ok, só que eu vou dar a pauta para a mulher. O que a mulher precisa? E hoje em dia, a mulher é quem mais sai de casa, é quem mais empreende, é quem mais está à frente dos negócios, né? Eu vejo pelos locais que eu frequento, eu vejo pela minha família, eu vejo por tudo. Então, essa é a ideia, certo? Então, é para isso que eu quero também a força da mulher ir junto comigo. Você falou que a mulher está à frente. Isso. Mas é a que mais sofre. É a que mais sofre. Porque tem aquela situação dos abusos. Sim. De todos os níveis possíveis, a mulher ainda sofre muito. E as violências domésticas. Sim. Qual que é o projeto? Olha, a ideia é que a gente possa fazer um cadastro de todas essas mulheres e que elas se mostrem, né? É difícil você também lidar com algo que a gente não sabe. A gente sabe, porém a gente não tem a ideia completa. Uma maneira mais fácil, você acredita num projeto que tem uma maneira mais fácil da mulher entregar o que ela está passando, porque a maioria aceita. Não quer, a maioria aceita, a maioria acha que não precisa, porque a maioria acha que é muito forte. E eu vou dizer para você, a mulher é forte, a mulher é forte. Só que eu posso ter certeza, eu digo e falo com uma certa autonomia de que às vezes a gente realmente volta para casa e se sente a mais lixo de todas. E às vezes não tem quem apoie a gente. Isso eu sei muito bem disso. Então, assim, a ideia é que a gente consiga trazer essas mulheres, que elas falem, que elas ajudem a gente a ajudá-las. É muito difícil você querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. É muito complicado. É fácil dizer que você está fora do problema. Por isso que tem gente que estar fora do problema para poder ajudar. Você está dentro do problema, é um pouco mais complicado. Então, eu quero trazer você, mulher, para perto de mim. Como eu falei já dentro das minhas pautas, das minhas propagandas, eu vou trabalhar de portas abertas. É uma pauta que a gente pode desenvolver, mas eu preciso que você esteja junto comigo. Não adianta você falar que quer, mas na hora H você não está lá para contribuir com a sua informação, com a sua dor, para que a gente possa desenvolver um programa que ajude você. E a ideia desse programa é uma ideia de conjunto. Eu não posso falar para você agora, nossa, Érica, eu tenho um programa assim, assado, que vai resolver, diretamente que vai colocar a mulher, assim. porque não é esse tanto o que você veio apresentar hoje. A sua ideia hoje, ela tem que passar primeiro você sendo a candidata. Sim. Aí você vai ser a vereadora. Sim. Aí você vai ter condições de sentar e ajudar todos de uma forma com que todos estejam de acordo, porque não depende só da vereadora. Quando eu me filiei no partido, a gente recebe um questionário, né, para poder preencher e tal, aquela coisa toda. E numa pergunta, estava dizendo exatamente isso. O que você faria para poder ajudar o munícipe? Para você poder ajudar um problema? Eu só consigo ajudar se eu mapear. Exatamente. Os meus assessores vão ajudar a mapear, vão trazer o problema para mim, mas a grande sacada eu prometo que eu não vou trabalhar de portas fechadas. A porta vai estar sempre aberta. Então, a ideia é trazer o problema, só que eu não posso trabalhar sozinha,
Se eu fosse trabalhar sozinha, eu estava morta no paraíso já, estava lá trabalhando com Deus, Sim, mas sim. não é a questão. Eu preciso da ajuda de todo mundo. Eu preciso que a prefeitura compreenda o problema e a gente consiga chegar no mínimo múltiplo comum para poder ajudar todos. Só que eu preciso de você. E atrás do Comigo. sim, né? Porque o não... Todo mundo tem, até eu Não, tenho. todo mundo tem. Essa é a história de Alessandra Ah, quase. Rocha. Olha, a nossa candidata vereadora de Santo André, possivelmente com a proposta dela, ela já te convenceu, porque ela entrou no seu coração e ela vai te dar o último voto dela. Pede aí o voto pro povo. Gente, no dia 6 de outubro, vote 70233. A vereadora sempre junto com vocês. Engajem nas minhas redes sociais. É a Alessandra Rocha 70.233. Engajem, vai lá, me investiguem, me questionem sempre. Não tenha dúvidas de mim. Eu sou uma pessoa completamente aberta. Pode vir, pode me perguntar, pode falar o que vocês quiserem. Eu tô lá para receber. Sou eu que vou responder, tá? Sou eu que vou responder, sou eu que estou fazendo todo o meu trabalho de campanha. Eu e meu marido, a gente está trabalhando juntos nessa. Então, por favor, venha, engaje e vem comigo. O voto de confiança é seu. Essa é a Alessandra Rocha. E vota nela se você sentir no seu coração. Muito obrigada, meu bem. Obrigada Deus te abençoe. a todos nós. Que seja uma eleição leve. Se Deus quiser. Como você. Obrigada. Sejam bem-vindos. Mais um de Boa Pode, Eu Posso, Eu Consigo. Alessandra Rocha.